Porque ele é bonito e triste. Mas olha que beleza de campo. É uma gracinha. Ai, que gracinha. Eu amo. E as pulgas? Tá doendo as pulgas, mamãe. Tira as pulgas pra mim. Quer ver? Me dá a mãozinha. Fala com ele que você gosta dele. Agora ela vai ficar triste. Fica mais um pouquinho. Mas é uma criatura. Desde quando ela era pequena que ela chegou aqui, que ela me beija. Araraquara tem sido para mim como uma segunda Bauru, uma segunda casa. Que o Sérgio disse uma coisa, ele é amigo da casa. Sim, dá para entender. Mas sou amigo dos frequentadores da casa, né? E se vocês mudarem de lugar, eu mudo com vocês. Porque gosto da companhia, gosto muito. Por incrível que pareça, às vezes a espiritualidade faz algumas coisas na nossa vida, a gente teima com elas e eles deixam que a gente seja atendido. E eu percebi só hoje que eles estavam querendo que hoje eu ficasse em casa. Por alguma coisa que talvez eles já tinham notado e que eu não sabia. Por quê? Essa semana está tendo palestras no SEAC. E os palestrantes da semana sempre fazem palestras segunda, quarta e sexta. Inclusive repetimos os temas. E há um pedido da casa que seja assim. E excepcionalmente, eu acho que pela primeira vez em 20 anos, na segunda-feira não está tendo as mesmas palestras que essa segunda, dia 10, da quarta e da sexta, onde eu estou escalado para fazer. Então eu estava com o nome marcado para fazer palestra nesta casa. E quando o SEAC escolheu, é tão complicado mudar ali no SEAC, é uma grade de palestrantes tão grande, que um não pode, outro não pode. Eu falei, tá, liga pro Sérgio, disse que então nós não vamos poder ir lá hoje. E assim foi feito, ela ligou, então não vai poder, tudo bem. Passou alguns dias, eu percebi, puxa, não vai ter palestras em minha, é uma homenagem ao Richard Simonetti que está tendo lá agora, inclusive. E eu falei, poxa vida, acho chato ligar de novo pro Sérgio e pedir para voltar, né? Eu estava até com vontade. E eu senti uma intuição assim, deixa quieto. Talvez já tenha outro palestrante, né? Fica descansando hoje. E eu falei, não, vou ligar. E liguei. O Sérgio falou, já tem outro. Eu falei, desmarca o outro. Me põe de volta. Não foi bem assim. Aí ele falou, não, tudo bem, eu falaria, mas vem você, tá tudo certo. E marcamos para vir. E eu confesso, pessoal, de coração, só falo porque é vocês, hoje era um dia que eu acho que eu até teria preferido ter ficado em casa. Eu atendi algumas obrigações, mas hoje eu estou triste. Triste porque ontem eu acompanhei o desencarne de um grande companheiro meu. 15 anos que morou comigo, Gandalf o Branco, meu cachorro, faleceu. Depois que minha esposa foi embora, a proximidade ficou mais próxima, mais íntima. E eu falei, poxa vida, né? Era hoje que eu queria ter ficado lá um pouco recolhido, quieto, mas achei muito chato desmarcar mais essa vez e talvez nunca mais, pela mágoa que o Sérgio ficaria no coração, ter me chamado. Mas então eu pensei, vou mudar o tema da palestra. Vou falar um pouco sobre a vida de um animal, de um cachorro, não dele especificamente, mas como Kardec abordou essa lição, como que ele mostra para a gente o que acontece. Então essa palestra é uma palestra para todos aqueles que têm oportunidade ainda de acompanhar a vida de um ser inferior, mas que ensina tanto para a gente. E eu tantas histórias lindas que tem sobre cachorro, principalmente o Chico Xavier. Eu escolhi algumas delas para compartilhar com vocês e tirar alguns ensinamentos disso. E de coração deixo carinho e agradecimento a Deus por eu ter vivido ao lado de um grande princípio inteligente, Gandalf o Branco, apesar de ele ser caramelo. Mas o branco era uma hierarquia espiritual a que eu dei a ele. E ele desencarnou, eu vendo ele, depois de muita afliçãozinha assim, eu cheguei e parece que ele acalmou. E é impressionante como parece que os cachorros têm como obrigação não morrer antes do dono chegar perto. Eles resistem a alguma força que a gente às vezes não conhece. Então, a todos que têm animais, a todos que gostam desses bichinhos, fica de coração dedicada essa palestra. Eu começo contando uma
uma história que aconteceu com Chico Xavier. Está no Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Adoecera um dos irmãos do grupo Luiz Gonzaga. Reumatismo complicado e renitente. Um amigo ensinou a aplicação de uma erva que somente se desenvolve em cavernas do subsolo. Chico Xavier e José Xavier, tendo por acompanhante um belo cão que lhes pertencia de nome Lorde. Aqui eu fiquei feliz, porque quando eu dei Gandalf, o nome do meu cachorro, e vi que o cachorro do Chico chamava Lord, eu pensei, será que é Lord of the Rings? O Senhor dos Anéis, né? Porque foi baseado nesse nome que eu pus Gandalf. Então, cachorro Lord, só que não é Lord com D mudo, é Lorde, tá bom? Vão a uma grande lapa das muitas que existem nas cercanias de Pedro Leopoldo. Em caminho, começam a conversar. Falavam a respeito de certos amigos e comentavam: Beltrano não serve. Fulano é muito esquisito. Cicrano é imprestável. Quando as críticas iam inflamadas, os dois conversando, Chico Xavier e José Xavier, o espírito de Dona Maria João de Deus aparece ao Chico e aconselha. Vocês sabem quem é Dona Maria João de Deus, né? A mãe dele, a mãe que desencarnou e que era um espírito bem elevado. Vocês não devem falar mal de ninguém. Todos necessitamos uns dos outros. Julgar pelas aparências é péssimo hábito. Mas eu não sei por que eu estou lendo isso aqui, porque acho que ninguém faz isso aqui, né? Sempre chega um momento na vida em que precisamos de amparo de criaturas que supomos desprezíveis. O médium transmitiu ao irmão quanto ouvira e calaram-se ambos. Então o Chico falou, ó, mamãe apareceu aqui e falou assim, assim, assim. E ficaram quietos. Chegaram a uma caverna e José, segurando o Lorde por uma corda, desceu à frente. Depois de longa busca, encontraram a erva medicinal. Contudo, quando se voltavam para o retorno, perderam a noção do caminho sob as grandes abóbodas de pedra. Alguém já entrou em gruta aqui? Não. Eu já entrei na Gruta do Lago Azul em Bonito e entrei também numa outra gruta lá em Bonito. Cara, depois de um tempo você não sabe onde você está, cara. Porque você entra aqui, desce para lá, pula aqui, sobe aquela cozinha, vira para cá, e o guia está na tua frente. Se não fosse o guia, perde-se mesmo. Eu imagino que o Chico e o José, procurando a plantinha, vai olhando para o chão, e você não tem ali. Meu, não sabiam voltar. De vela acesa, procuraram debalde a saída. Gritaram. É legal gritar, né? Para quem? Quem está lá dentro? Mas receberam o eco da própria voz. Quando a luz se mostrava quase extinta, recordaram-se da prece e oraram. Vai acontecer um fato aqui que eu acho que, assim, que os bons espíritos esperaram a vela quase acabar. Vamos deixar os caras procurar a saída. E estava quase acabando, eles começaram a orar. Dona Maria João de Deus apareceu ao médium e considerou. Temos agora, Chico, a prática do ensinamento que você e José conversavam e receberam na estrada. Vocês podem saber muita coisa, mas agora precisam do cão. Soltem o Lorde e sigam-lhe os passos. Ele sabe o caminho de volta. E assim fizeram. E acompanhando o animal, venceram o labirinto em alguns minutos. Lá fora, à luz do dia, entreolharam-se, surpresos, meditaram na lição recebida e renderam graças a Deus. Às vezes a gente despreza um grande companheiro, achando que ele não sabe, que ele não pode colaborar, e não precisa ser só um cão, mas pode ser só um companheiro mesmo. E me lembro muito claramente de um soneto de Maria Dolores, que cabe muito bem eu dizer agora para vocês. Porque às vezes eu tenho tantas poesias que quero mencionar e eu tenho que pegar uma só no final, então eu falei, põe uma no meio. Está feito. Um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibam
que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, com o tempo, varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso lhe peço, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Não é para a gente desprezar ninguém, porque se alguém um dia pode nos ajudar e a gente se enche de vergonha. Mas aqui fala sobre um cão. Fala sobre a vida que Jesus ensinou para a gente que é boa de ser vivida e que Deus criou leis que não vão nunca falhar. Muitas vezes eu vejo os ensinamentos de Kardec muito bem amparados, muito bem estudados, mas em outros pontos falamos muita bobagem, pelo menos em desacordo ao que Allan Kardec ensinou para a gente. E eu espero hoje poder ensinar a vocês, como também aprendo ao estudar, coisas que Kardec recebeu dos Espíritos e nos mostrou. E que a gente aprenda e entenda melhor o que acontece na nossa vida. E nada melhor do que você falar de um assunto quando ele está cheio no teu coração, de medo da dor que vai vir, da saudade que vai vir daqui a um tempo, talvez, purgando a fio branco. Na questão 595, Kardec perguntou assim: os animais têm livre-arbítrio? Não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a este, ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material, ao instinto, vida material que rege muitas vezes a vontade de muitos de nós. Porque, vejam bem, um cachorro, quando a cadela entra no cio, vamos imaginar que uma cidade próxima aqui de Araraquara, vem cachorro de lá ficar aqui. De tanto que o cio da cadela, da cachorrinha, atrai aquele cachorro. E vamos imaginar que é o casal que mora naquela casa comprou uma cachorra para ser a companheira. Ele não quer nem saber. Ele quer sair do portão e ir encontrar da onde vem essa atração. Eles não respondem por livre-arbítrio. Eles não respondem por infidelidade. Eles agem por instintos, por forças da natureza. Só que é interessante quando você começa a perceber que há, como eles vão dizer, uma certa inteligência já misturada ao instinto. Porque, por exemplo, Gandalf o Branco sabia que eu não gostava que ele cavucasse lá naquele jardinzinho, que tem agora umas pedrinhas, porque ele cavucava e destruía muito. Também, ingenuidade minha, ter um cachorro grande, pitbull, porte grande como ele, e deixar só um quadradinho de terra para ele. Ele gosta de cavar, ele tem calor. Mas eu falava, Gandalf, aqui não pode, aqui não quero que você faça. E eu, então, estando em casa, ele não fazia. Mas bastava eu sair de casa para ele cavucar tudo. Quando eu chegava, a alegria, a demonstração do amor era imensa. Só que ele não percebia que eu percebia que ele tinha cavucado. Porque ele tinha areia até no cílio. Ele cavucava, enfiava o focinho dentro e ficava ali rolando e rolando. De algum modo ele tinha uma certa inteligência, um discernimento. Com ele em casa eu não vou mexer. A hora que ele sair, eu dou uma cavucadinha e ninguém fica ofendido. Mas a inteligência dele era realmente limitada, porque ele não percebia que eu saberia que ele fez. Principalmente por onde ele andou em casa. Qual piso ele preferiu, onde ele derramou as águas que bebeu. Era claramente observado. Então nossos cachorros, nossos animais, eles não têm moral. Eles não respondem pelo bem ou o mal. Se, por exemplo, pulasse em casa Fernando Beiramar, pulasse em casa Papa Francisco, olha que legal. Por que o Papa pularia? Só pelo meu exemplo. E pulasse John Lennon de Araraquara, Sérgio, Gandalf o Branco, morderia os três. Com o maior prazer. E talvez eu gostasse mais do Papa Francisco, porque aquelas rouponas dava para ele estraçalhar, porque ele gostava muito de fazer isso. Então, ele não imagina que ali está a maior autoridade católica do planeta. Ele não responde por isso. Ele responde pela defesa instintiva de ser um cão de guarda como ele era. Kardec continuou sua pergunta, sua investigação. Pois que os animais possuem uma inteligência
que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Nós temos a alma independente da matéria. Ele perguntou se o cachorro ou o animal também tem. Há, sem dúvida, e que sobrevive ao corpo. Isso me dá um conforto muito grande de imaginar que Gandolfo Branco, então, partiu. E realmente, pessoal, não tem como não acreditar mais nisso, porque a hora que ele já estava ali sem vida, você olha para ele e fala, é o mesmo cachorro, mas falta alguma coisa. Não era só o movimento. Mesmo dormindo, o movimento da respiração não era só mais isso. Porque minha mamãe cobriu ele, deixou só a cabeça de fora. Não tinha mais no olho alguma coisa, um brilho. Não tinha mais uma energia que dava inteligência àquela criatura. E saibam bem, pessoal, que não é o espírito que dá vida à matéria. Quem dá vida à matéria é o princípio vital, propriedade da matéria. Toda vez que o princípio vital é posto, diz Kardec, a vida é posta. Mas então, o que faz o espírito? Dá inteligência à matéria. E eu percebi isso quando Gandalf começou a respirar cada vez mais devagarinho, e quase parando e parou. Que o corpo precisou morrer para algum princípio se libertar, e não o contrário. Não é o espírito que vai embora e o corpo morre depois. Morre primeiro o corpo e nós libertamos depois. Aqui, digo a vocês, muitos demoram muito para se libertar, mesmo com o corpo já em putrefação. Por isso, tratem de se desapegar. Tratem de aproveitar as oportunidades que Deus oferece para ver que Gandalf vai durar só um certo tempo, como a casa, como o nosso próprio corpo, e desapeguem-se da matéria, porque isso lhe renderá grandes vantagens depois. Não é como um castigo, você foi muito apegado, vai sofrer. Não, é como uma consequência natural. Imagine que Sérgio está organizando desse centro espírita um passeio ciclístico. E eu nunca andei de bicicleta, só como exemplo. E eu falo, posso participar? Claro que pode, mas eu não tenho bicicleta. Não, mas o meu irmão tem e lhe emprestam, ótimo. Eu venho aqui e ele não sabe que eu não ando. Mas você não falou que não sabia andar? Eu achei só que você não tivesse bicicleta. E eu quero andar com a turma no primeiro dia. É impossível. Eu não sei como fazer. Eu tenho que andar com rodinha primeiro, depois participar de algo, depois um certo treino e ir conseguindo. Assim que será, dependendo do que cultivarmos e do que entendermos da matéria. Por isso, talvez eu já dizia a Gandalf e a mim mesmo, Gandalf, eu vou dar banho em você. Eu não digo, Gandalf, eu vou dar banho no seu corpo de cachorro. Como eu digo, eu vou dar banho no meu corpo de homem dessa encarnação. Porque não sou este corpo, eu sou algo que sobrevive ao corpo, como já vem sobrevivendo de muitas e muitas encarnações. Ora como homem, ora como mulher, mas sempre evoluindo algo que sobrevive à matéria, como Kardec obteve a resposta em todos os animais. Porém, ainda um princípio inteligente, um espírito com E minúsculo, e não espírito com E maiúsculo, como Kardec coloca, tão bem explicado a partir do item 76 do Livro dos Espíritos. E aí a pergunta segue. 597, item A. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Eu nunca vi uma outra religião falar tão bonito e tão profundamente da lei de Deus como a doutrina espírita. Eu sei que muitos nos assistem, pessoal, e não ataco e nunca atacarei ninguém, mas eu digo, não há nada que se compare ao maior tesouro oferecido ao homem, como a doutrina espírita. Porque nos consola no momento que está triste, encoraja no momento que você precisa de coragem, e não diz que um erro muito grave, talvez faça com que Deus coloque você num lugar que vai lhe queimar para a eternidade, sem perdão. Todos teremos chance, todos, inclusive os apegados demais à matéria, depois de perceberem que o corpo não era ele liberta-se. E quando, inclusive, um suicida que comete a morte mais triste, pior de todas elas, eu digo, ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Portanto, mamães que têm filhos, maridos, qualquer um da família que ama muito, que foi suicida, ora por ele, que tudo se resolve. Mas o Papai do Céu não pode fazer de um ato de rebeldia
um passar a mão na cabeça. Ele precisa aproveitar a oportunidade de mostrar ao seu filho que não pode agir assim. E este papai do céu, eu digo, ama muito mais a todos os amores de todas as mamães e vovós somadas do nosso planeta. Então ele perguntou, a alma é semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. A sabedoria de Kardec sempre colocou muito cuidado com as palavras, porque você confunde o significado. Se eu chego para vocês e digo uma palavra que para mim pode ser uma coisa muito legal, como praia, para outros pode ser uma tristeza. Por quê? Porque se afogou num dia no mar e perdeu uma pessoa que amava, passou um apuros muito grande, se queimou demais uma vez. E é a mesma palavra, em sentidos diferentes. Mas pode até haver a mesma palavra, como a anfibologia ou a polissemia, que a mesma palavra significa duas coisas completamente diferentes. Então Kardec falou, se você quiser chamar de alma, pode chamar. Eu pergunto para vocês, a semente é a árvore? A semente é a árvore? Se eu fosse responder, eu falo, então tira uma fruta lá da semente para mim. Tira uma laranja que eu quero já fazer um suco. Então, ela não é a árvore. Mas eu falo, não é? O que está faltando na semente para ela ser árvore? Tempo, maturação, desenvolvimento, evolução. Não falta nada. Todo o código genético está ali dentro. Portanto, a beleza da vida se mostra. Não julgue alguém que você considera inferior, porque há pouquíssimo tempo atrás você estava na mesma posição e um dia precisou de muito mais ajuda do que ele está precisando de você agora. E não desperdice essa oportunidade de ajudar alguém. E esse alguém eu estendo a todos os seres vivos da humanidade. Então ele diz, porém, esta alma inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem uma distância muito grande, equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, o animal, o princípio inteligente criado por Deus, está estagiando em níveis diferentes de matéria. E se surgiu na cabeça de alguém uma pergunta, mas então eu fui um cachorro? Eu fui um gato? Eu fui uma tartaruga? Eu direi sempre, não, você nunca foi isso. Você sempre foi um princípio inteligente que estagiou em níveis diferentes de animais. Como se você perguntasse, você é quem? Eu falo, eu vou falar em quem que eu estou vestido. Em que estou representando? Mas eu diria, Jesus não é homem nem mulher. É que eu digo isso porque na nossa cabeça falou, como assim Jesus não é homem? Se ele foi circuncidado na encarnação em que ele recebeu um corpo masculino, ele era. Mas ele encarnou muitas vezes. Em qual delas você está falando? Então nós somos espíritos imortais, que o próprio livro dos Espíritos responde, não há palavras para definir o que você está sentindo, ou o que você entenda. Eu posso dizer que é uma centelha, mas ainda assim é pobre de palavras. Podemos dizer isso. Então ele vai dizer, existe uma alma também no animal, que sobrevive à morte do corpo, e é a mesma alma que, ao evoluir, chegará à condição de homem, chegará à condição de espírito como nós. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma. Que legal saber exatamente agora o que está acontecendo com Gandalf o Branco. Ele desencarnou na madrugada de ontem para hoje, 10 de setembro, o dia que faz 5 anos, o meu sobrinho Rafael. Rafael faz 5 anos hoje, e eu nunca então vou conseguir esquecer o dia do desencarne de Gandalf, como também não esqueço o dia que ele nasceu. Mas veja que interessante, Rafael, a quem mando meus parabéns, o meu beijo do tio, ele faz 5 anos. E você sabia um detalhe, que todos os nomes que tem El, tem Deus no nome? Gabriel é mensageiro de Deus, Emanuel é Deus conosco, porque El em hebraico é Deus. E Rafael deve ter Deus também, mas estou procurando Deus ali até agora, porque está mais para a feição daquele que não existe. Mas eu já entendi, Rafael é a cura de Deus, aquele que cura. Então, aniversário de Rafael,
desencarne de Gandalf no mesmo dia de hoje. Conserva a individualidade ou não? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, imagino que Gandalf não sabe mais que ele é Gandalf, mas ele é um ser individual. Não é como uma gota que cai da sua mão num oceano e se mistura com aquelas gotas. Ela está ali dentro, mas eu peço, tira ela para mim. Não tem mais como tirar. Se eu pegar um copo e jogar no mar, nunca mais eu consigo recuperar a mesma água. Mas não é assim que acontece com a gente. Muitos dizem que sim, que você volta a um todo universal, a uma inteligência cósmica maior. A doutrina diz que nunca perdemos nossa individualidade. Porque perder a individualidade e voltar ao todo seria como desaparecer para sempre. E é o que o Osho falou, que um rio antes de entrar no mar morre de medo, porque ele vê um oceano tão vasto e tão profundo que entrar para o oceano nada mais é do que desaparecer para sempre, mas não há outra maneira. Não há como voltar atrás. O rio não pode voltar atrás. Ninguém pode, na criação, voltar. O rio precisa se arriscar e entrar para o oceano. E só então, quando ele entra para o oceano, que ele percebe que não se trata de desaparecer para sempre e desaparecer no oceano, mas sim de tornar-se oceano. É bonita a mensagem, porque nos convida a algo maior, mas eu quero continuar com a minha individualidade, respondendo pelos meus erros e meus acertos, e um dia ser como Cristo, ser como Jesus, melhor, mais evoluído. E quem sabe um dia ajudar espíritos irmãos inferiores que estão vindo nesse caminho. Então, acho que aqui começa já a dar alguma diferença do que pensávamos muitos de nós espíritas, que tem na mão a doutrina esclarecedora e limpa. A alma dos animais é dado a escolher a espécie de animal que volte a encarnar? Então, os animais, quando morrem, voltam a nascer? É claro. Eles precisam estagiar, passam pelos reinos da matéria, até chegar à condição de não precisar mais reencarnar. Deste modo, Gandalf o Branco pode escolher agora, quero ser um tamanduá, quero ser um gato, porque gato é muito mais legal. Gato dorme lá dentro enquanto dorme lá fora. Gato sobe no telhado e faz uns barulhos muito bacanas à noite. Mas ele não tem esse direito, porque ele não tem livre-arbítrio. Ele não pensa como nós. Eu acho melhor nascer com um certo defeito no coração. Eu acho melhor encarnar agora neste país, nessa cidade. Por quê? Porque eu já sei o que pode ser melhor para a minha evolução. Ele não. Então o que acontece com eles quando morrem? Ele escolhe? Não, pois lhe falta o livre-arbítrio. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados, dispondo de meios mais amplos de comunicação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que existem 5 níveis de mundos. Primeiro, qual que é? Primitivo. E segundo, prova e expiação. Terceiro, regenerador, que muitos falam é o intermediário. Sim, mas qual que é o nome desse planeta? Intermediário. Não, intermediário é porque ele está intermediando os 2 superiores dos 2 inferiores. Ele é o do meião. É o regenerador. Depois os mundos felizes e mundos divinos ou celestes. E em qual que Jesus está? No celeste, para quase não estar preso mais a mundo nenhum. Porque o mundo celeste ainda aprisiona o espírito. E como o Sérgio bem comentou, o conhecimento de Jesus e o amor dele liberta de qualquer prisão. Ele pode estar aqui ou ali instantaneamente. E para chegar até aqui, eu tive que acelerar o carro e freava nos radares. E acelerava e freava nos radares. E mesmo assim gastou 1h40 para vir de Bauru a Araraquara. Vai ser preso assim lá no Prova e Expiação, hein? Puxa, que prisão, pessoal. Que prisão. O Sérgio me disse, vamos tomar um suquinho ali rápido? Eu falei, vamos. Meu, começou a falar, tá fundo, Sérgio, eu não sabia que era tão longe.
Longe, cara. Você gastou o quê aqui? Com 10, 12 passos. E a gente preso a esse mundo não quer se libertar. E quer que o Gandalf, e quer que o vovô, e quer a vovó também não morram. E implora, não deixe ele morrer. Eu não fiz isso com o Gandalf. Então, minha palavra, eu falei, amigão, vai em frente, cara. Obrigado por tudo que a gente passou junto. Se liberta, pode ir embora. Não vou te segurar, eu vou ficar aqui do teu lado até o momento final. E assim foi. Então, os mundos diferentes que temos, Kardec obteve a resposta, que o cachorro de um prova e expiação é menos inteligente que um cachorro do mundo regenerador, que é menos inteligente que um cachorro de um mundo feliz. Olha que interessante isso. Os animais estão progredindo, e o prova e expiação, os animais daqui, são condizentes aos animais daqui. Agora, isso é uma especulação que eu pensei, Kardec não aprofundou nisso, mas assim, um animal lá do mundo celeste, vamos dizer, um mundo feliz, ele é mais inteligente que um homem do mundo primitivo? Não. Nunca o animal está acima da inteligência humana. Talvez a minha especulação seja essa. Pode que um animal vai evoluindo, passa para um mundo superior, passa para outro, passa para outro. Ele está lá no topo, mas ao encarnar em corpos humanos, ele volta para o primitivo e passa a estagiar agora como homem, como humano. Kardec não afirma isso. Pode ser assim, mas ele não tem essa informação. Eu supus que essa é uma maneira lógica de se pensar. São sempre, porém, inferiores ao homem. E se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Então Kardec falou que os animais têm trabalhos manuais lá? Não, ele não falou. Ele sugere, ou ele obteve essa sugestão. Imagina o cão seu, o elefante, o cavalo, que puxa arado, que anda lá naquele negócio de ladinho, que o Gandalf sentava, dava pata e deitava. Só sabia fazer isso, coitado. Senta, Gandalf, sentava, dava pata. Morto ficava. Ah, mas só isso, olha que inteligência. Ah, decorou, né? Também ganhava salsicha quando obedecia. Era o jeito dele. Então ele fala, imagina o que não faria um cachorro, um cavalo, que tivesse um trabalho manual. Mas será que ele tinha mão? Não dá para afirmar. Talvez seja o mesmo cavalo, um pouco aprimorado. Mas algum trabalho manual ele possa já fazer. Kardec vai em frente. Os animais progridem como o homem por sua vontade ou pela força das coisas. Meu, como o Kardec era inteligente, cara. É uma delícia saber que o codificador está à frente da doutrina. Dá orgulho ler as perguntas que o Kardec fez. Porque, que sabe a pergunta. Às vezes, quando você está fazendo um seminário e uma pessoa pergunta uma coisa inteligente, é agradável. Eu até agradeço. Obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta. Porque ele dava oportunidade dos espíritos esclarecer. Olha que pergunta. Se os animais progridem e não têm livre-arbítrio, eles vão pela vontade de progredir ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para os animais não existe expiação. O que é uma expiação? É o pagamento de um erro cometido. É o débito contraído por errar. O que é prova? É experimentar se aquela situação você já supera. E quem que está em prova e quem está em expiação? Expiação é aquele que está entrevado numa cadeira de rodas e prova. É aquele que acha carteira? Não dá nem para dizer. Kardec fala que não seja tão precipitado em dizer, olha, aquele camarada deve estar em expiação. Não, ele pode ter pedido como prova, como um teste, como um aprendizado para ele ir mais longe, mediante alguma dificuldade que o encorajará. Então, ele diz isso. Não existe, pois não estão em expiação. Então, um detalhe importante que nós comentamos. Eu tenho uma avó, uma Arlinda mulher, que ela chamava Arlinda e ele não gostava muito. Uma Arlinda. A minha avó gostava muito de animal, mas não conviveu com o Gandalf. Ela já havia desencarnado quando o Gandalf encarnou. Só que então, será que o Gandalf está morando lá com ela? Será que a vovó, o bisavô, o vô, o irmão
está lá com o cachorro da família que veio aqui, o que vocês acham? Não, não está. Porque se fosse assim, o cachorro que viveu com a família vai morar numa família bonitinha lá. E o cachorro de rua? Vai morar onde? Eles não estão em expiação nem prova. Eles estão passando por aquilo porque está crescendo, faz parte. Estimula o homem a ajudar e tirar ele da rua. Estimula, como eu vejo, uma vez vi uma gatinha com o olho assim, machucada, chama estilingada, ela não tinha mais o olho e estava para fora. A pegaram essa gatinha, levar para o Dr. Bezerra lá de Bauru, charado Dr. Bezerra de Menezes, mas não era o Bezerra de Menezes, era o Dr. Bezerra. E ele curar essa gatinha e nem cobrar quando soube que ela era uma gata de rua. E eu falei, vou pôr Lampião nesse gato. Lampião é o nome dele. Mas era gata, então eu pus Maria Bonita. Para dar mais certo. Mas eu acabava chamando dela de qualquer outro nome. Mas veja que interessante. O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem caminha para a condição de anjo. Diz Emmanuel, e disse também isso o Chico Xavier no Pinga Fogo. O animal caminha para a condição de um dia encarnar em corpos humanos, e nós caminhamos para um dia não mais precisar reencarnar e sermos o Filho de Deus vivo, como Simão Pedro disse que era Jesus, e o Mestre concorda. Quem sabe um dia, e eu pensei nisso e fiquei muito feliz, eu não possa ser o anjo da guarda do Gandalf, porque ao ele encarnar num corpo humano, sei lá quanto de tempo isso demora, pode ser ao mesmo tempo que demora para eu me tornar um espírito bom, da escala espírita, para ter condição de ser anjo da guarda de alguém. E Deus fale, quer cuidar dele? Você sabe quem é ele? Ele foi o Gandalf. E dessa encarnação eu me lembro, mas foi de várias outras, porque Kardec diz, que já vamos ver como é que acontece a morte deles, onde é que eles ficam, como é que eles voltam. Que pode que o mesmo espírito, ou princípio inteligente, o espírito com E minúsculo, volte a encarnar e ter os cuidados da família. Normalmente assim acontece, pelo carinho, pela afinidade, pelo desejo nosso de ficar próximo deles. Não é uma regra, mas pode acontecer. Aí eu falei, puxa, que bacana. Então parece-me que aumenta ainda mais a percepção do amor que um anjo da guarda tem por nós. Porque não é assim que Deus faz. Filho, você já está na escala bom dos espíritos, explicada por Allan Kardec, seu irmão. Vamos fazer o seguinte, você já pode ser um anjo da guarda. Eu vou te escolher, cuida daquele menino para mim. Até poderia, porque na condição de anjo de espírito bom, eu já sei que não tenho mais nenhum desejo no mal. Desejo no mal, não é vontade no mal. Se vocês querem saber se estão nos imperfeitos, nos bons ou no puros, que não estamos, é só pensar. Espírito bom da escala espírita só deseja o bem. Se eu vir um homem só fazendo coisa boa, não posso afirmar que ele está na condição de espírito bom. Por quê? Porque ele está manifestando em vontade, mas pode ter um desejo ruim. Desejo no bem. É só quando o teu coração produz bons sentimentos, que não tem raiva, ciúme, inveja, ansiedade, insegurança, medo, rancor. Alguém tem isso aqui? Somos espíritos imperfeitos. E essa imperfeição judia de nós. Judia tanto de nós. Porque a gente às vezes quer uma coisa que não pode. Você deseja uma coisa e sabe que não pode. E está por um triz que a tua vontade não está aguentando mais. E ela vai ceder. Mas isso dá um sofrimento. Sócrates dizia assim no seu apostolado. O prazer é atenuar a angústia de viver pelos desejos e vontades contrários. Eu tenho desejo de parar de fumar. Eu não gostaria de fumar. Estou dando só um exemplo. Mas eu não consigo, cara. Eu chego e fumo. Eu tenho desejo e não tenho vontade. A vontade não tem força. E ela manifesta o desejo. Se vocês têm desejo de fazer algo que sabe que não pode, peça à vontade que não faça. Lutem para que vocês vá dominando e abafando até que um dia esse desejo vai embora. Mas desejo e vontade, segundo Sócrates, muitas vezes e quase sempre se contradiz. E aí está a angústia de viver. Por isso o prazer é a atenuação da dor de viver. Como assim?
Quer pensar? Fala uma coisa aí que vocês gostam de fazer, para ver se Sócrates tem razão. Vamos imaginar, tomar uma cerveja gelada. Eu não gosto, para mim cerveja é refrigerante estragado, mas tem gente que gosta. Uma água bem gelada quando você está com sede, beleza. Suco de uva natural, que o Sérgio me ofereceu, legal. Você bebe para diminuir o desprazer de ter sede. Você pula numa piscina gostosa para diminuir o desconforto do calor. Você come e tem prazer em comer para diminuir o desconforto de ter fome. A vida é assim por enquanto. Precisamos do escuro para dar valor à luz. Precisamos da dor para dar valor à saúde. E precisamos ainda para entender que algo muito melhor nos espera e que não precisa mais dormir, comer ou viver essas dificuldades que o corpo exige de nós, como Jesus já vive. Lá não há desprazer de viver. Há legítimo amor, sabedoria, plenitude de viver, sem necessidade de fome, sono, frio, calor. Um ar-condicionado para tirar o calor, um ar quente para tirar o frio. Tudo que sentimos gostosura aqui é por causa do desconforto de estar encarnado. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Então, se o animal está sempre inferior ao homem, ele está sempre condenado a ficar nessa condiçãozinha de vai deitar, passa para lá, dá pato. Essas ordens que a gente às vezes fica dando sem saber que ele gostaria só de ficar um pouco de companhia. Talvez Kardec estivesse instigando ou estivesse querendo saber assim, a categoria de espíritos criados em animais passa uma hora para ser categoria de espíritos de gente? Tudo na natureza se encadeia por elos que vocês ainda não podem compreender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, são muito restritas ideias que lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. Imagina que quem deu essa resposta, se não foi espírito, foram duas menininhas, Kate, de pouca idade, no qual elas encostavam a mão numa cestinha e a cesta respondia para ele. Ou pegava como médio e respondia. Dá para desconfiar de que há uma inteligência superior por trás para ter uma sublimidade dessa? A inteligência é então, pergunta Kardec em item A, uma propriedade comum, um contato entre a alma dos animais e as dos homens? Sim. Porém, os animais só possuem a inteligência da vida moral. No homem, a inteligência proporciona a vida material nos animais, e no homem, a vida moral. Que bacana. Agora, ele faz a pergunta derradeira, que nos igualará? Se vocês se sentem muito superior a um animal, se vocês se sentem muito inteligentes, saibam que, num momento, não teve a diferença entre uma coisa ou outra, quando ele pergunta: de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do mesmo elemento inteligente universal que o homem tira a alma dele. Que na verdade não é como se Deus fosse criar um novo ser e ele se concentra e sai um novo espírito, ou um perispíritozinho com as cabecinhas, com as pernas. Não, não. Isso aí já está evoluído demais, amigo. Há bilhões de anos que isso já está rendendo para um dia ter braço, ter perna e raciocinar como o homem. Mas do mesmo elemento de princípio universal que veio um animal, nós viemos também. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sim, sem nenhuma dúvida.
mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Então, é uma linda corrida, uma corrente infinita de elos que vão se ligando até chegarmos hoje na melhor versão que nós temos. Eu posso dizer, 2018, estou na minha melhor versão. Eu gostaria de um pouquinho mais ampliada, porém, está um pouquinho diminuída, mas o que eu posso oferecer de melhor e tudo que me foi experiência me serve agora como conquista. Essa é uma história muito bonita, que foi perguntado por que um cachorro vive menos que as pessoas. E um veterinário respondeu, e uma criança respondeu. Veja a pureza do não preconceito, como diz coisas lindas. Por que os cães vivem menos que as pessoas? Aqui está a resposta. Sendo um veterinário, fui chamado para examinar um cão de 13 anos de idade chamado Batuta. A família esperava por um milagre. Examinei Batuta e descobri que ele estava morrendo de câncer e que eu nada poderia fazer por ele. Batuta foi cercado pela família. O menino Pedro parecia tão calmo, acariciando o cão pela última vez. E eu me perguntava se ele entendia o que estava acontecendo. Em poucos minutos, Batuta caiu pacificamente dormindo para nunca mais acordar. O garotinho parecia aceitar sem dificuldade. Ouvi a mãe se perguntando por que a vida dos cães é mais curta que a dos seres humanos. Pedro disse, eu sei por quê, mamãe. A explicação do menino mudou a minha maneira de ver a vida, disse o veterinário. E Pedro disse, a gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar aos outros o tempo todo e ser uma boa pessoa, não é, mamãe? Como os cães já nascem sabendo fazer tudo isso, eles não precisam viver tanto tempo como nós. Eu sei que, é claro, que o Batuta, como o Gandalf, não tinha ainda o conhecimento do dinheiro, que é uma coisa que mexe muito com a gente. Não tinha o conhecimento ainda de certas fraquezas que eles vão experimentar, mas realmente parece que aquela criatura foi criada para amar. Porque eu já saí de casa dando uma bronca muito dura no Gandalf. E quando eu voltei, parecia que eu tinha deixado um elogio para ele. Porque ele vinha com uma alegria pular em mim. E eu nem imaginava que tão gostoso era ser recebido assim. Mas isso, pessoal, quando esse menino viu essa respiração pela última vez, aconteceu comigo uma coisa muito interessante. O Gandalf, como qualquer cachorro, tinha cheiro de cachorro. E ao passar a mão na cabeça dele, no corpo dele, ele tinha cheiro de cachorro que ficava na mão da gente. E ao pegá-lo para enterrá-lo hoje no jardim lá do meu irmão, eu fiquei com dó de lavar minha mão, porque talvez nunca mais o cheiro dele fosse ficar aqui. Mas a gente sabe e pode aproveitar essa oportunidade para entender. Aproveita o tempo que lhe foi determinado. Eles vivem menos, talvez até como um treino, e isso é a minha opinião, que Deus dá para você se desfazer de um filho, de um irmãozinho, do papai e da mamãe, ou do próprio corpo, porque é preciso que você veja o seu próprio caixão de defunto, vire de costas e siga em frente, sem olhar para trás. Quem que está preparado para fazer isso? Quem sabe, esses animaizinhos oferecem as próprias vidas para nos ajudar. A moral dessa história é que quando teus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los, disse esse veterinário. Nunca deixe passar uma oportunidade de passear com alguém que você ama. Pode ser realmente que a gente tenha mais e mais lições. Como ele escreve, tire cochilos, corra, salte e brinque diariamente, alongue-se antes de se levantar, evite morder quando apenas um rosnado será suficiente. Essa é bem verdadeira, né? Ele rosna já é suficiente. Delicia-se com a simples alegria de uma longa caminhada. Seja fiel. Nunca pretenda ser algo que não é. E se o que você quer está enterrado, cave até encontrar. Ensinamentos que talvez eles deixaram para a gente. E tem um aqui que diz, nunca se esqueça. Quando alguém tiver num mau dia, fique em silêncio. Sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali. Não sei se vocês assistiram o filme do Forrest Gump. Ele tinha um certo problema na cabeça, o Tom Hanks fazendo esse ator.
E um dia, quando ele reencontra com a Jane, uma menina que ele foi apaixonado, e ela estava já com um nenê que era dele, um filhinho dele, ele fala, nossa, você teve um filho, Jane? Ela fala, sim. Como ele se chama? Ele se chama o mesmo nome do pai dele. E qual é? Forrest Gump. E ele fala, nossa, o pai dele é meu xará? Sem perceber que era ele mesmo. Ele fala, Forrest, é seu filho, vai lá brincar com ele. Cara, o Forrest chega, senta do lado e inclina a cabeça igualzinho o menino e não fala nada. Isso é uma lição tão grande. Ele está vendo televisão, não tem que chamar atenção. Só mostra que você está ali ajudando, como tentei fazer com Gandalf o Branco. This is my very good friend, Mr. Gump. Here, can you say hi to him? Hello, Mr. Gump. Hello. Oh, can I go watch TV now? Yes, you can. Just keep it low. You're a mama, Jenny. I'm a mama. His name's Forrest. Like me. I named him after his daddy. He got a daddy named Forrest, too? You're his daddy, Forrest. Isn't he beautiful? He's the most beautiful thing I've ever seen. But is he smart? He's very smart. He's one of the smartest in his class. Yeah, it's okay. Go talk to him. What are you watching? Fortnite. A alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante, como o homem após a morte. Vai morar o cachorro lá com a vovó? Fica numa espécie de erraticidade, mas porque já não está mais unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. Errante aqui não é de erro, é de caminhar, de anda para lá, anda para cá. Ele não está na espécie de erraticidade que nós ficamos. O espírito errante é um ser que pensa e age por livre vontade, como nós. O dos animais não tem essa faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos incumbidos da sua reencarnação. E utilizando isto quase imediatamente, não dispõe de tempo para que estes animais entrem em relação com outras criaturas. Olha que interessante. Então desencarna um cachorrinho, um gato, ele não vai morar num lugar até preparar uma reencarnação como nós. Ele fica numa espécie de erraticidade, sem contato com ninguém. E há espíritos designados por Deus que vão resolver esse problema e quase reencarná-los instantaneamente. Esse instantaneamente, quanto tempo? Não sei. Será que um dia? Uma semana? Porque isso é quase que instantâneo pelo nosso tempo de desencarnado. Mas pode saber, o cachorro que vive no mundo espiritual, e existem cachorros lá, existem pássaros lá, quem leu o livro Nosso Lar entende, vê que há animais. E eu pergunto, como explicar então que há animais lá e animais aqui? Não há essa resposta por Allan Kardec. Eu especulo que seja assim. Pode que Deus tenha criado animais que por eras, por períodos longos, vão viver só no mundo espiritual. E outros que vão viver só no mundo da matéria. Ao morrer, vão para essa espécie de erraticidade e volta a reencarnar. Ao morrer, vai nessa e volta a reencarnar. E depois, sei lá, de algum tempo, Deus pode trocá-los de lugar. Ou então, mas os dois estão evoluindo e chegarão à condição da perfeição absoluta.
mas pode ser que seja assim, ok? Agora veja bem o que aconteceu com o Lorde. Lembram do Lorde? O que ele fez de bom para o Chico mesmo, para o José? Salvou ele de estar perdido ali no meio daquela gruta, procurando aquela erva. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão que chamava-se Lorde. Era diferente de outros cães. Possuía até dons mediúnicos. Nós vamos já explicar isso aqui um pouquinho. Conhecia nas pessoas que visitavam seus donos, quais os bem-intencionados, quais os curiosos e quais os aproveitadores. Dava logo o sinal, latindo insistentemente ou mudamente balançando a cauda. A chegada de alguém, dizendo nesse sinal se a visita vinha para o bem ou para o mal. Olha, dava os toques, esse cara é tranqueira. Uma vez o Sérgio foi em casa, cara, o Gandalf rosnava. Não, mentira. Não, o Sérgio nunca foi a Bauru. Mas diz que o Lorde percebia isso. Então ele disse assim, Chico, conta-nos casos lindos sobre o seu saudoso cão Lorde. Depois, tristemente acrescenta, senti-lhe sobremodo a morte. Eu fico até aliviado de saber que o Chico também sente esse sabor que parece que você tem um limiter no coração. Limiter, para quem é músico, sabe. É quando você põe uma barreira que, por mais que você amplifique o teu instrumento, ele não deixa a onda passar dali. É um limiter para a alegria. Tudo que vocês sorriem aqui me alegra muito, mas eu percebo que sempre tem um limiterzinho. Não, hoje não dá. Hoje não dá para ir muito além disso. Porque dá uma dorzinha da saudade que tenho medo de sentir do Gandalf. Senti-lhe sobremodo a morte, fez-me grande falta. Era meu inseparável companheiro de oração. Toda manhã e à noite, em determinada hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde chegava logo em seguida, punha as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava assim, em atitude de recolhimento, orando comigo. Quando eu acabava, ele também acabava e ia deitar-se num canto do quarto. Eu vou dizer, o Gandalf nunca fez isso. O Lorde era bem mais inteligente que o Gandalf, porque o Chico era muito mais elevado que eu. Proporção perfeita. Kardec tem razão. Em minhas preces mais sentidas, dizia Chico, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhos meigos, olhares compreensivos, às vezes cheio de lágrimas, como a dizer-me que conhecia meu íntimo, ligando-se ao meu coração. Desencarnou. Enterrei-o no quintal lá de casa, como eu fiz no quintal do meu irmão. Lembramos ao Chico o sultão, inteligente cão do padre Germano, igual ao Lorde. Falamos-lhes de um cão que possuímos e que se chamava Sultão, em homenagem ao padre Germano. Contou-nos casos do Lorde, contaram-lhe outros casos do Sultão, e em pouco estávamos emocionados. Aí eu pus até em negrito aqui, ó. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos que temos. Puxa, que legal, que gostoso poder fazer isso e pensar pela amizade do Gandalfinho. Eu quero contar uma história para vocês e depois uma poesia que vai finalizar. Essa história aconteceu também com o Chico Xavier e vai nos remeter a uma questão que por alguns segundos se cogitou lá em casa, mas resolvemos manter a confiança em Deus. O Chico sempre gostou de animal e gostou demais de cachorro. Nesse caso não era o Lorde, era um outro cachorro que estava doentinho, passando pela dificuldade de um corpo perecível como o nosso, que adoece, que tem câncer, que tem reumatismo, que tem um monte de coisas que dificultam o andar, como estava acontecendo com Gandalf, dificuldade respiratória e tudo mais. E o Chico estava gastando dinheiro, gastando tempo, gastando o que podia com aquele cachorro. E a irmã do Chico, vendo aquele sofrimento, tentou abreviar essa situação. Chico foi para o centro, ela chama um amigo e aplica uma injeção letal no cachorro. Ela provoca a eutanásia e o cachorro morreu. E ela deixou o Chico voltar e ver, mas não tinha intenção nenhuma de contar ao Chico o que tinha feito. O Chico volta e talvez pela ligação profunda que Chico tem com o desencarne, já entendendo, ele sofre muito ao ver aquele cachorrinho parado. Talvez como o Gandalf ficou, com as duas perninhas para frente, as duas pezinhas para trás e a cabeça esticada. E ele fala, mas o que aconteceu? Não era hora.
Ele estava bem, ele iria ainda sobreviver um pouco mais. O desencarne tinha que vir naturalmente. E parece que começa a dar todas as dicas que ele já sabia. E a irmã dele vendo aquela aflição, igual quando a gente faz uma coisa errada e alguém está aflito e a gente não quer contar, ela toma a liberdade e fala, Chico, eu chamei um amigo e dei uma injeção nele. Mas não fiz para você sofrer. Eu fiz só para você parar de sofrer, e ele também. Mas o Chico ficou muito triste com essa atitude, muito tocado, e parece que abalou a relação com a irmã. Passa um tempo, não diz quanto. O Chico começa então a escrever romances com o Emmanuel, e numa dessas vezes ele pronto para escrever, o Emmanuel quieto fala, Chico, não está dando para a gente se concentrar. O que é essa nuvem escura do teu coração? Não conseguiu engolir ainda a história do cachorro? Não, Emmanuel, não consegui engolir. Ele estava para desencarnar, mas não era a hora, não podia ter feito isso com ele. A minha irmã matou o meu cachorro. Ele diz, Chico, não diz isso, não julgue ninguém, porque ela não fez isso em toda a vida dela e a torto e direito. Ela fez com um único animal que também amava, talvez por amor a você e a ele. Talvez uma atitude equivocada que ela teve, mas não vale nossa repressão ou julgamento. Vamos resolver esse problema, Chico. Não dá para escrever romance assim. O que eu faço, Emmanuel? Não consigo me desfazer da dor. Ele fala, eu sei o que fazer. Ela quer ganhar um presente, a sua irmã não quer? E este recado, essa mensagem vale para nós, pessoal. Porque Jesus, no capítulo 5 de Mateus, deixou claro, não é para ficar brigado com ninguém, não. Mesmo que tenha matado o teu cachorro. A criatura talvez que você mais viu demonstrar amor para você. Como eu sempre digo, depois da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, o Gandalf foi o que mais demonstrou amor para mim. E daí, ele fala que ela quer ganhar um presente. E o que é que ela quer? Ela quer uma máquina de costura. Então, nós vamos na cidade comprar uma máquina de costura e você vai dar de presente para ela. Ô, mano, você não está entendendo. Ela que matou o cachorro. Ela que tinha que comprar, sei lá, uma máquina de costura, outra coisa, e me dar. Ela que tem que fazer uma coisa para me agradar. Ele falou, Chico, essa receita não é minha. Essa receita é de Jesus. Receita de Jesus? O que é para fazer? É para comprar uma coisa que a sua irmã quer muito e dar de presente para ela. Bom, então vamos lá. Eu acho que aqui a gente já não consegue mais fazer. Mas vale a história. Ele foi lá e foi pesquisar. Qual que ela queria? Essa aqui, o Emmanuel, não é essa aqui. Ah, essa aqui. Moço, quanto custa essa máquina? Pensa numa coisa cara para o Chico. Não tem dinheiro para nada, meu. Ele falou, nossa, essa máquina é cara. O que ele fez? Ele dividiu em algumas prestações, algumas encarnações para pagar. E talvez em algumas encarnações ele conseguiu parcelar e comprou a máquina. Pediu para entregar em casa. Chegou lá, algum tempo depois, chega a máquina. E ele chama a irmã. Não sei se foi Carmosina. Carmosina! Carmosina! Vem cá. Olha aqui. Que isso, Chico? Abre. Comprei para você. Meu, disse que essa mulher começou a tirar aquele papel. E quando viu aquela máquina de costura, mas ela ficou tão feliz, cara. E ao mesmo tempo veio aquela dor do arrependimento. Fala, Chico, eu não acredito que você comprou a coisa do meu sonho, Chico. Ai, Chico, eu tô tão triste, Chico. Eu tô tão arrependido de ter feito isso com o nosso cachorrinho, porque eu tô me torturando. Você me perdoa, irmão. Você sempre foi tão bom para papai, para mamãe. Sempre foi o melhor de nós. E eu errei com você querendo acertar, Chico. Me perdoa. Eu nunca mais vou fazer isso. Estava sofrendo, Carmosina. Diz o Emmanuel que vê sair do coração dela uma luz tão bonita, cara, que vai pro coração do Chico e dissolve aquela escuridão. E o Chico fala, não, minha irmã, não estava triste não. Comprei a máquina porque te amo. Ah, tá bom, Chico. Porque sei que você queria costurar as minhas roupas e fazer roupas para as nossas criancinhas. Mas que bom, então, que não há mais mágoa. Eu já te perdoei, aliás, nem me magoei. Vamos seguir nosso caminho, deixa para lá. E diz Emmanuel que ela se retira, talvez passa pelo corpo do Emmanuel e dá um abraço no Chico profundo. O Emmanuel fica olhando. E ele diz, vê, Chico, as receitas de Jesus são infalíveis. Mas mesmo assim, remoemos a dor de uma maldade pelo bem. E para descontar a dor que sentimos pela morte de um filhinho, culpamos o médico. E
pela dor que sentimos pela morte de um acidente, culpamos o homem que estava embriagado e o seu filho que estava de carona. E tentamos transmitir a dor, repartir a dor. Todas as psicografias que o Chico trouxe de filho para a mãe, falava: mãe, não chora mais. Eu não estou sofrendo, mãe. Não culpa o médico. Ele correu no corredor. Ele tentou de tudo. Ele chorou quando viu que não tinha mais jeito. Transferir a dor para ele só vai culpá-la e aumentar mais a sua responsabilidade. Faz o bem, mãe, faz caridade que a dor vai embora. E é verdade. Se eu quiser resolver isso, tem tanto cachorro por aí precisando de uma casa. Mas a minha mamãe já alertou: não pega mais cachorro, cara, porque dá um sofrimento enorme quando morre. Mas eu vou dizer, talvez um dia forte de sofrimento, mãe, para todos os outros dias de alegria. 15 anos com um guendo fio branco. Ficar brigado não pode. Se você estiver diante do altar, na igreja, no centro espírita, num centro evangélico, pronto para fazer a caridade, a doação, mas se lembrar de Jesus, que tem uma coisa contra teu irmão, diz o mestre, guarda essa oferta e vai primeiro resolver o problema que você tem com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Jesus não pensou uma história assim: abre os olhos diante daquele dia que inicia, olha para o teto e pensa: 2 grandes obstáculos e compromissos tenho que atender hoje. Primeiro, fazer uma oferta ao centro espírita, fazer uma oferta à igreja evangélica, à igreja católica, qualquer coisa. Ou fazer as pazes com meu irmão. E Jesus diz: bom, nesse caso, vai primeiro. Não, ele monta certinho a história. Vai resolver primeiro o problema que você tem com teu irmão. Mesmo depois de ter caminhado por horas, subido a escadaria de joelho, guardado o dinheiro por anos e está diante do altar. Ele não podia falar: bom, já que você já está aí, entrega logo esse dinheiro, vai fazer. Não. Ele pede para guardar e ir correndo resolver o problema. E depois você volta e faz a oferta. Portanto, não sejam tão preocupados religiosos do mundo inteiro em ser tão bom amigo do padre, tão bom amigo do palestrante, tão bom amigo de qualquer líder religioso. Se tem na tua casa um irmão que está magoado com você, trate de fazer as pazes enquanto estás a caminho com ele. Porque diz Jesus que se os dois não se entenderem, serão colocados em prisão. E não saem de lá até pagar o último centavo. Porém, saem de lá, mas pode demorar muito. A reencarnação, ninguém erra de endereço e foi preparado com muito carinho para a gente estar aqui hoje, nessa cidade, nessa família, nessa casa. E vou finalizar dizendo uma poesia bonita do Braulio Bessa, um cara que tem me emocionado com poesias que escreveu. E olha que bonito que ele diz: um cachorro não se importa com o valor do seu salário, não liga para sua roupa, não tira extrato bancário, não sabe o que é dinheiro, viagens para o estrangeiro. Nem quer morar em mansão, ele só quer o seu carinho e quem sabe um cantinho dentro do seu coração. Eu nunca vi um cachorro desmatando uma floresta, maltratando o seu planeta e pouco que lhe resta. Não polui rio nem mar, nem tampouco vai marchar para começar uma guerra. Por dinheiro, ambição, racismo, religião ou um pedaço de terra. Duvido ter um cachorro envolvido em mensalão, se envolvendo em lava-jato ou latindo em delação, excursando numa praça contra a própria raça. Raciocine, eu lhe peço, não tem bicho investigado, muito menos condenado, nos canis lá do Congresso. Sem diploma, sem estudo, é mestre e professor da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem mesmo estudado vive sendo reprovado e não aprende a lição que é tão simples em entender. Basta a gente perceber como é que vive um cão, uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa, a urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco, e a humanidade sofrendo, mesmo assim não compreende, peleja, mas não aprende, o que um cão nasce sabendo, que amor tem 4 letras e por certo 4 patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata. Não fala, não sabe ler, mas diz tudo para você com o poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem o dom especial de sempre nos perdoar.
Por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sábio que um cão em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais. Para o homem poder crescer, precisa nascer igualzinho aos animais. Por isso eu digo hoje de coração, abençoado Gandalf o Branco, que me ensinou muita coisa legal, até que eu preciso aprender a me despedir. E a doutrina me ensinou uma coisa, que eu consegui acalmar minha mãe, que estava chorando que nem uma avó. Meu pai com o olho cheio d'água e mostrando uma força que talvez não tenha, mas eu falar, não vou pedir para ele ficar. Era natural de um cachorro como Gandalf durar 12 anos. Ele durou 15. O que mais eu podia reclamar para Deus? O que você mais quer, filho, que ele dure 20? Para atender ao quê? A saudade que está no teu coração? Mas não posso dizer que é saudade, porque muitas vezes fui viajar e fiquei mais de 15 dias sem ver o Gandalf. E a saudade não veio no primeiro dia. E hoje eu vi o Gandalf de manhã. Eu vi o Gandalf ontem à noite. Não era para ter saudade ainda. O que eu tenho é medo da dor que me dá. É medo do medo que me dá de não ter força para um dia poder brincar com ele ou me arrepender de ter desperdiçado um passeio que era tão simples que ele queria fazer. Mas fica essa lição. Desapeguemos das coisas, mas não significa não aproveitar o tempo que ele tem. E por isso digam aos animais de vocês abençoados seres que Deus permitiu, que mesmo inferiores, ensinam que é muito mais legal não dar valor a dinheiro, a complicações que a vida exige, ainda que por alguns pequenos segundos. Eu espero que vocês entendam o que essa palestra quis dizer. E talvez para deixar mais claro, eu digo da onde veio a inspiração do nome Gandalf. E foi no livro primeiro, A Sociedade do Anel. Quando Gandalf, o branco, o legítimo, ainda cinzento, enfrentava as minas de Moria, que significa a trajetória da vida, porque ele diz aos seus acompanhantes: vamos passar por aqui o mais despercebido possível. Pisem onde eu pisar, toquem onde eu tocar, façam somente o que eu fizer. Mas mesmo assim desobedecemos as ordens do mago de Jesus e resolvemos colocar a cabeça acima aonde ainda não temos. Mas nas minas de Moria, Gandalf escolhia qual era o melhor caminho para conduzir a Sociedade do Anel, que era formada por homens, por elfos, por hobbits, por todas as espécies de criaturas que representam todas as espécies de gente que somos. E daí, ele olhando para frente, o portador do anel, Frodo, que carregava o fardo pesado de uma responsabilidade muito grande de não falhar com aquele fardo naquela encarnação, olha para trás e vê uma criatura chamada Sméagol ou Gollum e se surpreende porque estavam em secreto e chama a atenção de Gandalf. Gandalf, tem alguma coisa ali atrás, está nos seguindo. Gandalf, sem olhar para trás, fala: é o Gollum. Ele fala: então ele nos encontrou, ele já está nos seguindo, ele nos encontrou. Ele fala: ele nos segue há 3 dias, Frodo. Agora que você percebeu? E ele diz uma coisa linda para o Frodo, depois que o Frodo falou: que pena o tio Bilbo não matou o Sméagol quando teve a oportunidade. E pela primeira vez, Gandalf olha severamente ao Frodo e fala: matou o Sméagol, Frodo? É a pena que talvez tenha segurado a mão de Bilbo contra Sméagol. E digo a você, Frodo, você não concorda que tem gente boa, honesta, que já morreu? Você não concorda que tem gente má, cheia de saúde, com muito dinheiro roubado e bem? Você pode mudar isto, Frodo? O Frodo nada responde. Ele fala: então não seja tão precipitado em julgar a vida e as pessoas, porque para o bem ou para o mal, o Sméagol tem alguma participação no final dessa história. E teve uma grandiosa participação. E ele conclui dizendo assim: muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros.
Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem e para o mal, antes do final da história. A piedade de Bilbo pode governar o destino de muitos. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Há outras forças em andamento neste mundo, além da força do mal. Bilbo estava destinado a encontrar o anel. E assim, você também estava destinado a tê-lo. E este é um pensamento encorajador. Faça o melhor que você puder com o tempo que lhe foi determinado. Temos um tempo determinado. Talvez até com muito boas atitudes podemos prolongar um pouquinho e ganhar uma moratória, como parece que Chico, Divaldo ganhou, mas Kardec não ganhou. Mas não importa, porque se Deus deu para você pagar uma conta de atravessar a rua e voltar, para isso Ele deve te dar uns 20 anos. Dá tempo de sobra para você fazer o que precisa e ser muito mais feliz em outras situações. Por isso peço a vocês, voltem para casa e mesmo que não tenha um cachorro lá, tem alguém que você ama e que ama mais você e que precisa do seu cuidado. Sirva, porque uma hora ele vai embora. O corpo perecível se desfaz e precisaremos nos despedir. Mas que a despedida seja só cheia de saudade e dizer: vá em paz, meu filho, vá em paz, meu irmão. E eu entrego a sua vida, como Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi o que eu falei. Vai, amigão, vai com Deus. Em tuas mãos entrego toda a gratidão que você viveu comigo. E ele parou de respirar. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.